segundo domingo de Páscoa e nós ainda dizemos bem alto, né? Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou, de fato o nosso Salvador está vivo e hoje Ele se mostra. O Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele fala que naquele mesmo dia, no domingo à tarde, o domingo da ressurreição, os discípulos estavam reunidos naquele primeiro dia da semana. Então nós precisamos ver que era o dia da ressurreição, era a Páscoa. Então o versículo anterior, ele relata a aparição de Jesus a Maria Madalena, lá no túmulo vazio. Portanto, a leitura de hoje é um relato de algo que aconteceu na Páscoa, no dia da ressurreição. E a essa altura os discípulos sabiam que o corpo de Jesus havia sumido. Algumas mulheres foram no túmulo de manhã para embalsamar o corpo e viram que a pedra havia sido removida, viram um anjo sentado na pedra que disse: Jesus não está mais aqui. Elas então voltam e falam aos discípulos, eles vão correndo lá e eles só vê os linhos, os lençóis e um pequeno lenço que tapava a face de Cristo, dobrado, do modo com que Jesus dobrava. Eles viram aquilo e ficaram espantados, voltaram. Mas Jesus aparece nesse meio tempo a algumas mulheres. Então as portas estavam trancadas da sala onde eles estavam. Que hora era? De tardinha, talvez 5 da tarde, né? Os discípulos estavam trancados dentro de casa e eles estavam com medo. Eles não sabiam onde estava o corpo de Jesus, o seu professor, o seu mestre. E eles estavam com medo, porque eles criam que os líderes judeus tinham exterminado o seu líder, Jesus. Agora que ele estava fora do caminho, os discípulos tinham medo de que os líderes judeus também quisessem exterminar todo o movimento, todos os discípulos. E eles então se fecham, eles estão confusos, porque não sabem o que aconteceu com o corpo, eles estão apavorados, porque eles temem os líderes judeus. Nesse momento, então, Jesus chega. Então é interessante que esse relato bíblico, ele é muito verdadeiro, e já vou dizer por quê. Aqui nesse momento começa a se fundar uma nova religião, a religião cristã. Começa nesse momento. Alguns dizem, com toda razão, que a inauguração da igreja se dá no Pentecostes, é verdade. Mas o movimento cristão já começa aqui a se cumprir, a se formar. E um dos momentos como esse dão sustentabilidade à veracidade do texto. Notem, se a religião cristã não fosse verdadeira, não fosse falsa, ela não teria uma narrativa tão rica em detalhes. E ela mostra os fundadores do cristianismo, os discípulos, com medo. Eles estão apavorados, eles estão confusos, eles estão trancados. Se fosse uma seita, sabe como é que as seitas gostam de mostrar o seu líder? Elas mostram o seu líder acima de tudo, sem medo. O seu líder é forte, é voraz, ele não teme nada, ele é inabalável. Mas o cristianismo é diferente. Ele é formado e fundado por homens amedrontados, por homens apavorados, por pessoas confusas, que perderam o seu fundador, o seu líder, que foi morto de uma maneira horrível na cruz, e o corpo ainda foi roubado. Que maneira estranha de começar uma nova religião, vocês não acham? Mas essa é a religião verdadeira. Ela não está fundamentada em cima de poder humano. Ela está fundamentada em cima de poder divino. Então, gente, Jesus, ele está a caminho de encontrá-los naquela sala. Quando Jesus chega diante daquela sala onde estavam os discípulos, ali estavam as portas trancadas. O que Jesus deve ter pensado? Quem está lá dentro?
E nós respondemos, os discípulos, sim. Mas lá dentro daquela sala estava um bando de pagãos. Eram pagãos. Alguns discípulos foram de manhã e não viram o corpo. A pedra estava removida, o corpo tinha desaparecido. O anjo disse às mulheres que as mulheres também transmitiram aos discípulos de que Jesus havia ressuscitado. Mas os discípulos estavam com medo, com dúvidas, apavorados. Eles não tinham visto o corpo. Logo Jesus, que durante 3 anos e meio conversou com eles, fez milagres, fez sinais, curas, alimentou multidões com poucos pães e alguns peixes, andou sobre o mar, curou enfermos e falou diversas vezes que ele seria morto, ele seria entregue aos principais sacerdotes, às pessoas más. Ele seria morto, crucificado, mas no 3º dia ele voltaria a viver. Diversas vezes Jesus falou isso. E os discípulos, nesse momento, estão dentro de uma sala, trancados com medo, e não acreditavam na ressurreição. Então Jesus chega, e antes de entrar na sala, Jesus vê, é um bando de pagãos. Eles não creem na ressurreição. E se você não crê na ressurreição, você é pagão. Vocês viram o nosso credo há pouco? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos. E a gente sempre diz creio no início. Eu creio nisso. Vocês creem nisso. Os discípulos aqui não criam. Eles não criam. Então Jesus está diante de uma sala com pagãos. E Jesus então entra nessa sala. Bom, a gente pensa, o que Jesus poderia ter feito? Jesus poderia ter dito para eles, o quê? Seus medrosos, quantas vezes eu disse para vocês que eu iria ressuscitar? Quantas vezes eu disse para vocês que o meu reino não é desse mundo? Você, Pedro, aí com essa cara vermelha, deslavada, anteontem me negou. Cadê o Tomé? Tomé nem aqui não está. Eu avisei para as mulheres dizer para vocês se reunirem. João, eu te dei uma tarefa de você cuidar da minha mãe. Ela está aqui, por acaso? Onde é que ela está? Ele poderia ter cobrado todos os discípulos que fugiram, que o negaram. E aquele medo fora do normal, portas trancadas, não entrava nem vento. Jesus entrou pelo Espírito na porta, porque eles não abriram de jeito nenhum. Foi isso que Jesus fez? Não foi. E aqui eu vejo um grande consolo para nós. Que consolo. Jesus chega para os discípulos e ele ainda lhes dá um presente. Qual é o presente que Jesus dá? O presente, vamos achar ali o presente. Jesus entra, e ele diz que a paz esteja com vocês. Ele tinha todo o direito de passar um sabão neles, mas Jesus chega todo alegre e diz que a paz esteja com vocês. Esse é o Jesus evangélico. Por que eu disse que isso é um consolo muito grande para nós? Porque nós também às vezes estamos apavorados, nós às vezes estamos aflitos, nós às vezes estamos com medo. Eu também estou com medo da pandemia, estou com medo sim. Quem de vocês não está? Nós estamos com medo, nós estamos apavorados, nós temos dúvidas. Mas Jesus vem nos nossos medos, nos nossos pavores, nas nossas dúvidas, quando nós estamos trancados. Os discípulos estavam amedrontados, eles estavam deprimidos. Parece que foi 3 anos e meio de trabalho que foi por água abaixo. Então, se nós nos sentimos como os discípulos se sentem, é para vocês que Jesus também chega e diz que a paz esteja com vocês. Não fiquem apavorados. Eu estou com vocês. Eu sei, Pedro, você me negou.
O Judas, então, me traiu. Aliás, onde é que está o Judas? Jesus, na sua sabedoria, sabia o que iria acontecer com Judas. Jesus traz a paz. Jesus traz o perdão. Jesus traz o alívio. Ah, como é bom sentir essa paz, como é bom sentir esse alívio que Jesus nos traz. E nós precisamos, adquirir essa paz. O texto bíblico diz que Jesus soprou sobre eles. Não somente soprou, mas Jesus impôs-lhes as mãos. E ele disse: olha, recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, eles são perdoados. Se vocês não perdoarem, não são perdoados. Os outros evangelhos dizem que ele também falou para os discípulos: vão por todos os povos do mundo, batizem, façam meus seguidores, ensinem eles a guardar todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. E Jesus lhes impôs as mãos. Então Jesus pega aqueles homens fracos, aqueles homens amedrontados, aqueles homens covardes, aqueles homens pecadores, às vezes ambiciosos, às vezes incrédulos, e os envia para a mais sublime missão, que é transmitir a paz. E é na imposição de mãos, anos após anos, séculos após séculos, que os pastores, principalmente da igreja luterana, também receberam a imposição de mãos. E a eles foi confiado transmitir o quê? A paz. O mundo precisa desta paz. Como tem pessoas que estão preocupadas, como tem pessoas que estão com medo, como tem pessoas que estão angustiadas, como tem pessoas que sabem que fizeram, que aprontaram, que pecaram, que caíram no passado, e o diabo até hoje lhes condena, lhes empurra, quer colocar na sua cabeça que eles não valem nada, que eles estão abandonados por Deus. Se tem exemplo melhor do que esses discípulos aqui amedrontados, acovardados, negadores, traidores, incrédulos, mas Jesus mesmo assim vem e lhes diz: que a paz esteja com vocês. Eu lhes envio, assim como o Pai me enviou. A partir desse momento, eles deixaram de ser discípulos. A partir desse momento, eles passaram a ser apóstolos. Discípulo é aluno, o apóstolo é enviado. Pronto, deu. Chegou a formatura. Agora você tem autoridade. E ainda hoje, Deus usa os apóstolos, Deus usa os pastores. Não pensem que os pastores são seres fortes e inabaláveis. Qualquer dor de dente ou picada de abelha derruba um pastor como nunca. E eles choram seguidamente. Não são fortes, não são inabaláveis. A força do pastor vem tão somente de Deus. Esta paz que Jesus está dizendo aqui, que a paz esteja com vocês, é a mesma paz que é transmitida no final do culto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê é a última palavra. O culto termina com aquilo que Jesus mandou a igreja, através dos seus apóstolos, espalhar para o mundo que precisa. E como as pessoas precisam de paz hoje, hein? Eu estava agora de tarde dando uma olhadinha no Face. Aliás, hoje eu saí de um grupo, porque a paz terminou naquele grupo, né? Um grupo aí no Face, a paz terminou. As pessoas discutem por qualquer coisa, por política, por futebol, por religião, esquerda, direita, centro. O mundo está precisando de paz. Essa paz todos têm e todos encontram aqui. Voltem para casa hoje na paz que Cristo lhes dá. Amém? Nos coloquemos de pé então e nós vamos orar.